Te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos pelas nossas famílias, pela nossa saúde, pela provisão de cada dia, pela proteção, pelos livramentos, por teu favor e tua graça operando em nossas vidas, pela nossa salvação, pela presença do teu Espírito em nós, o Espírito Santo, nosso ajudador, nosso consolador, nosso guia, nosso mestre. Pai, obrigado também pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz do Calvário entregou a sua vida para nos dar vida plena. Por tudo te damos graças, Pai. Estamos aqui mais uma vez, neste domingo pela manhã, para engrandecer o teu nome, para crescer no conhecimento da tua palavra, da tua vontade. Em nome de Jesus, nos ajuda nesse dia, Pai, nessa manhã, a ministrar e a receber com mansidão no coração a tua palavra, porque a tua palavra é poderosa para nos salvar, a tua palavra é poderosa para nos limpar, para nos purificar, para nos transformar. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje, essa aula de hoje ela é continuidade da aula da semana passada. A Patrícia, na semana passada, falou sobre os aspectos legais da redenção, né? O princípio da legalidade estabelecido por Deus. E foi isso. Resumindo, né? Porque quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para viver uma vida desgraçada, né? Separada dele. Deus criou o homem para viver uma vida em comunhão com Deus. E assim o homem vivia até a queda. Então, o que aconteceu lá no Jardim do Éden? Quando o homem desobedeceu a Deus e caiu e pecou, ele morreu espiritualmente e foi separado de Deus, né? E aí, Deus podia simplesmente, vou passar por baixo de tudo. Não, Deus não faz as coisas ilegalmente. Ele fez legalmente. Como foi um homem que caiu, um homem que pecou, um homem que perdeu a sua identidade original e entregou também a autoridade que Deus havia dado ao homem sobre toda a criação, precisava ser um homem para retomar. Foi assim que Deus, o aspecto legal que Deus fez. Então, o que Deus fez? O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se fez carne, habitou no meio de nós. O Patrícia mostrou isso semana passada, João capítulo 1, e ele veio, viveu aqui como um homem sem pecado e entregou a sua vida, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, como o homem pecou, o homem tinha que morrer por causa do pecado. Mas não fomos nós que morremos, Jesus morreu no nosso lugar. Quando ele foi para a cruz ali, Jesus, nosso Deus, né, foi para a cruz, estava indo a humanidade, está sendo representada por ele. Por isso que quando nós cremos em Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez, nós assumimos todos os benefícios daquele que ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Um homem pecou e um homem pagou o preço, né? No caso, Adão pecou, o segundo Adão, Jesus, pagou o preço do nosso resgate. Então, nós não estamos devendo nada para Satanás não tem que alegar nada a nosso respeito. Também foi um resultado passado, mas eu precisava desse gancho, porque o que nós vamos falar hoje tem a ver com o que foi ensinado na semana passada. Nós vamos falar sobre os efeitos da redenção. Patrícia, na semana passada, falou sobre a redenção, que é a redenção toda, os aspectos legais, e hoje nós vamos falar dos efeitos, né? Aquilo que nós temos direito, né? Por intermédio da redenção de Cristo, que é nosso de fato. Então, nós vamos entrar nesse assunto hoje, que é os efeitos da redenção. O primeiro efeito que você precisa entender: todas essas coisas que eu vou falar aqui, os efeitos da redenção, são realidades espirituais que nós já temos. E muitas vezes, por não conhecer aquilo que nós temos, a gente não usufrui, né? Se você não tem conhecimento do que você tem, como que você vai usufruir? Isso tudo é herança nossa, é direito nosso, que nos foi dado por intermédio da redenção de Cristo. Ele conquistou, ele pagou o preço por tudo isso que nós temos direito. Agora, se a gente não tiver conhecimento daquilo que nós temos em Cristo, a gente não vai experimentar, não vai viver essa vida, né, plena, que Deus já preparou, já conquistou para nós na cruz do Calvário, já nos deu pela sua graça. Então, o primeiro efeito da redenção que Jesus realizou na cruz do Calvário, a redenção completa que Jesus realizou na cruz do Calvário, é que Ele nos fez, né, nós que cremos em Jesus, nós que estamos em Cristo, nós nos tornamos uma nova criação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Gabriel, eu queria que você mostrasse as duas versões, na revista atualizada e depois na NVT. Na revista atualizada diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que são essas coisas antigas? A sua velha vida, dele, os seus pecados, tudo passou, zerou a sua conta. Agora você é uma nova criatura, você é uma nova criação. Zero em folha.
vou continuar. Outro efeito daquilo que Jesus pagou o preço na cruz em nosso favor. Nenhuma condenação mais há sobre nós. Romanos 8, versículo 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga, nenhuma condenação há para mim, que estou em Cristo. Queridos, o inimigo não tem, sabe, você não tem que ficar ouvindo o potoque do inimigo que tenta soprar na sua mente isso, aquilo outro. Satanás, nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo. Jesus pagou o preço da minha redenção, da minha salvação. Amém, queridos? Isso é importante você entender. Conseguiu, galera? Bota lá o 5,17 lá, se os 5,17 não entender. E assim só que isso aqui, isso é nova criatura, as coisas antigas já passaram, se você quiser não. Não é entender. Essa aí? Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Olha aí, eu sou uma nova criação. A velha vida acabou, uma nova vida tem Cristo. Amém, querido? Essa nova vida, é isso que nós estamos aprendendo agora. Que vida nova é essa? Que nova vida é essa que começou? Essas realidades que a gente está falando para você, que você já é, e você precisa tomar posse disso. E eu vou ensinar para você como você vai fazer para tomar posse em seguida. Amém? Outro efeito da redenção: nós temos a salvação. Diga, eu sou salvo. Amém, queridos? Isso a gente tem que ter essa convicção. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 11 diz: fiel é essa palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Né? E Paulo fala em Romanos 8, versículo 31 a 39, ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Romanos 8, 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem vai ser contra você? Amém, queridos? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, de graça, né, com ele, graciosamente com ele todas as coisas? Queridos, o melhor que Deus tinha, o seu filho, ele deu por mim e por você. Se ele deu o melhor, qual outra coisa ele está segurando? Você já deu o melhor que ele tinha. Todas as outras coisas ele é nossa. Amém, queridos? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus que ele justifica. Quem nos condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vocês lembram que há uns 2 minutos atrás eu falei sobre essa questão de ser mais que vencedores? Por que nós somos mais que vencedores? Jesus é o vencedor, nós somos mais que vencedores. Por que Jesus é o vencedor? Porque ele pagou o preço da vitória. E nós somos mais que vencedores, porque não tivemos que pagar o preço dele. Nós só assumimos a vitória que Jesus já nos deu e pisamos na cabeça da serpente. Amém, queridos? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, presta atenção nisso, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu falei aqui também, uns 2 minutos atrás, para entender isso. Nada, ninguém na criação, nada da criação pode nos separar do amor de Deus. Só existe uma pessoa que pode nos separar do amor de Deus: você mesmo. Amém, queridos? Como? Se você começar a viver uma vida de pecado, você corre o risco de você cauterizar sua consciência, e por causa da cauterização da sua consciência, você esfria na fé e você se afasta da graça. Se afasta de Cristo. Você como é que eu vou se você separa lá? Separação de Deus, essa apostasia. Você pode apostatar da fé, se afastar de Deus, se separar de Deus. Só eu posso me separar de Deus, só você que pode se separar de Deus por causa de uma vida de pecado. E eu vou explicar daqui a pouco para vocês que o fato de nós sermos crentes e aqui e ali dar um escorregão e cometer um pecado não significa que a gente se tornou de volta
João capítulo 10, versículo 27, ainda fala sobre salvação. João fala assim, é o Senhor Jesus falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Amém? Só se a pessoa quiser, porque Deus deu livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio para Adão, Adão pecou e se afastou de Deus. Da mesma forma, não. Se a gente quiser, a gente pode se afastar, mas ninguém quer. Amém, queridos? Eu recomendo para vocês um livro que tem ali na livraria, chamado A Igreja Triunfante, Kenneth Hagin. Ele fala muito bem sobre esse assunto de perder a salvação. Ele fala até, ele dá alguns exemplos. Até você conhece o livro, ele estudou ele na escola de Cristo. Maravilhoso livro. Ele fala até alguns exemplos de esposas de pastores que apostataram na fé, perderam a salvação. Porque a pessoa se afasta, ela não sabe que dia que ela vai ser arrebatada, né? Pela morte, né? Vamos dizer assim. E aí, às vezes, essa pessoa está na prática do pecado, e naquele momento ali, durante esse período, ela morre. E aí? Foi a escolha dela. Amém, queridos? Como eu falei para Pedro, Deus é inocente. Sempre Deus é inocente, viu, queridos? Nunca a culpa é de Deus. Outro efeito da redenção: o Espírito Santo habita em nós. Digo, o Espírito Santo habita em mim. Queridos, essa consciência da presença do Espírito Santo 24 horas por dia é algo vital para a sua nova vida em Cristo. Sabe por quê? Porque a gente se depara em muitas situações na vida. Gabriel vai precisar fazer as fotos aqui, os vídeos, tá? Os vídeos que eu vou lembrando você. A gente, no dia a dia da gente, a gente vive muitas situações em que você se depara com algum caso, alguma situação, e você não sabe como resolver. Você fica, como que eu vou fazer? Não é assim? A gente não sabe tudo, não tem todas as respostas, mas você tem dentro de você Deus habitando em você, que é o Espírito Santo. E Ele não veio habitar dentro de você, vai ser um peso para você carregar, vai ser um incômodo. Sabe aquela visita que você está doido para ir embora? O Espírito Santo não é essa visita. Ele não veio te visitar, ele veio morar junto com você nessa casa que você mora, para te ajudar, queridos. E aí, seja qual for o tipo de situação que você está vivendo, considere a presença do Espírito Santo, fale com ele, desenvolva um relacionamento de companheirismo, um relacionamento de intimidade, de amizade, de proximidade com o Espírito Santo. Porque no momento que você estiver passando uma dificuldade, você pode recorrer a ele. Talvez o pastor não vai estar disponível, o pastor não vai estar disponível, a irmã Maria não vai estar, o telefone da irmã Maria não vai atender na hora, a Patrícia não vai poder atender, como é que você faz? Ai meu Deus, a irmã Maria não pode atender o telefone, agora eu estou perdido. Não, querido, você tem o Espírito Santo aí dentro de você. E se você já desenvolveu esse relacionamento, essa intimidade, de falar com ele, ouvir ele falar com você, o que acontece? Ele te dá a resposta, ele sabe todas as coisas. Amém, queridos? Amém, igreja? Outra coisa, outro efeito da redenção: nós temos uma nova posição diante de Deus. Diga, eu tenho uma nova posição diante de Deus. Eu vou ler primeiro um texto aqui que está em Hebreus 4, no versículo 14 a 16, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 14 a 16. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Na antiga aliança, como que acontecia? Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo. Como é que era o tabernáculo? Era o ato, em primeiro lugar o ato, a entrada ali, né, onde ficavam ali os animais. Depois tinha o santo lugar, onde o sacerdote podia chegar. Depois o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, né, o cordão de Moisés. E aí, no santo dos santos, só podia entrar o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, com o sangue dos bodes e carneiros, para oferecer sacrifícios, primeiro pelos pecados dele e depois pelos pecados do povo, uma vez por ano. Então, o povo não tinha acesso. O sumo sacerdote era o intermediário entre o povo e Deus.
Na nova aliança, depois que Jesus apresentou o seu sangue, lá em Hebreus 9, 10 fala isso, ele apresentou o seu sangue diante de Deus, e o sangue dele foi aceito como sacrifício perfeito, estabelecendo a redenção eterna da humanidade. E agora, como é que funciona? Aqui está dizendo, ó, acheguemos-nos, portanto, confiadamente no trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora você não depende mais do sumo sacerdote, querido. Você pode entrar na presença de Deus. Ele já está dentro de você. Vocês estão entendendo, queridos? Olha o que o autor de Hebreus fala em Hebreus 10, do versículo 19 ao 31. Hebreus 10, 19 ao 31. Gabriel, mas vocês viram aquele ar-condicionado para cá, por favor? Hebreus 10, do 19 ao 31, diz assim: Tendo, pois, irmãos, Gabriel, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aí está ótimo. Olha só o que está dizendo aqui, Hebreus capítulo 10. O 9 e o 10 fala sobre esse sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito e tal. Aí no versículo 19 de Hebreus 10 diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, ousadia, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que é o Santo dos Santos? O lugar onde habitava Deus. Amém? A arca da aliança, aquele lugar ali é o lugar onde Deus habitava no tabernáculo, representava a presença de Deus. E aí agora, onde que Deus habita? Diga, em mim. Amém, querido? Ele não habita mais no tabernáculo, habita em mim, habita em você. Amém? Aí ele está falando, então você tem que ter essa ousadia de entrar na presença de Deus, já está dentro de você. Ele diz, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Esse novo e vivo caminho de Jesus lá pela redenção na cruz, né? Ele entregou o seu corpo como sacrifício para nos permitir esse acesso, esse livre acesso ao Pai. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, a gente pode se aproximar agora com plena certeza de fé. Ah, mas eu não estou vendo Deus. Você não precisa ver Deus. Deus é Espírito. Você não tem que ver Deus, nem sentir. Eu não estou sentindo a presença. Não, Deus, não tem nada a ver com sentimento. É certeza, é convicção, é espiritual, é fé. A palavra de Deus diz que ele habita em mim, então ele habita em mim. Pronto, eu não tenho que ver. Amém? Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. E ele fala assim: consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E 25, aqui eu estou falando para vocês aqui, estou falando para quem está ouvindo pela internet. Presta atenção nesse versículo 25, que é importante. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Antes passamos as devastações, tanto mais quando vemos que se aproxima. O que é congregar? Isso aqui, ó, reunido como igreja, no templo. E não deixemos de congregar como é costume de alguns. Tem pessoas que qualquer coisinha é motivo para ela ficar em casa. Ah, não, hoje eu não vou mesmo, porque minha unha, eu não dedinho, então. Oh, querido, olha para a cruz. Olha o preço que Jesus pagou pela sua vida, rapaz. Olha o preço que Jesus pagou para te salvar, para te livrar dessa uma vida miserável, uma vida desgraçada. Desgraçada, sem graça, amém, querido? Não é. Minha mãe antigamente ela falava, nem falava essa palavra é uma palavra feia. Mas o significado de desgraçado é sem a graça de Deus. A pessoa que não tem a graça de Deus. Deus já nos livrou disso, agora a gente fica qualquer coisa assim. Ai não, eu não foi. Oh! Larga de mão disso, queridos, olha. Continuando no 26. Porque, olha aqui, aquilo que eu falei sobre você, a pessoa perder a salvação. Porque se Deus deliberadamente pecado. Agora, o que é pecar? Ah, mas para pecar é roubar, matar, destruir, sexo, isso. Não, querido, não é só isso não. A palavra pecado na Bíblia significa errar o alvo. É isso. Eu defini no geral você errar o alvo. E o que é o errar o alvo? Se a Bíblia fala para você fazer uma coisa que você não faz, você está pecando, independente do que seja. Se a Bíblia fala para você não fazer e você está fazendo, você está pecando, independente do que seja. Amém? Você precisa ficar. Isso é pecado? Aquilo é pecado? Não conhece a palavra, Bíblia. Aquilo que a Bíblia fala para você fazer, faça. Aquilo que a Bíblia fala para você não fazer, não faça.
recebido pelo conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se você já foi, nasceu de novo, recebeu a palavra, recebeu o Espírito Santo, e aí você decide viver, sabe, afastado da palavra, afastado de Deus, não resta sacrifício. Eu vou explicar daqui a pouco isso melhor para vocês, tá? Pelo contrário, ser expectação, morrido de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Amém, queridos? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus. Amém? Então, a gente tem que vigiar, querido. E ter uma postura de lealdade com Deus, de firmeza com Deus, querido. Porque Deus não é esse ser, sabe? Hoje eu estou assim, hoje eu estou assim. Não, querido, Deus é firme. Ele não muda. O caráter dele não muda, a palavra dele não muda. Deus é firme, Ele quer que a gente seja assim, firme. É claro que existem situações de força maior, tudo bem, né? Você viajou, você não tem que estar aqui, né? Você teve uma viagem, ou de férias, ou trabalho, ou seja, você não tem condição de estar aqui. Uma pessoa mais idosa, que tem dificuldade, é compreensível, querido. Mas nós que estamos aí na flor da idade, forte, com saúde, querido, qualquer coisa, desculpinha, para com isso, gente. Não deixar de ser crente leviano. Isso é leviandade, querido. Não ser crente firme, porque sabe, porque Deus não muda, Deus é firme. E se a gente se agarra com Deus, Deus é um firme fundamento da nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Onde é que eu estava? Onde é que eu estou? Bom, outro efeito da redenção. Nós somos filhos de Deus. E eu sou filho de Deus. Deus é meu Pai. Amém, queridos? Embora, querido, do ponto de vista natural, você tem um pai e uma mãe, você não pode esquecer que você é um espírito. E eternamente, se você nasceu de novo, Deus é seu Pai. Amém, querido? Mesmo que lá no Salmo, acho que é o Salmo 27:10, olha aqui. Deixa eu ver aqui, para minha memória não me trair. Salmo 27, versículo 10. Salmo 27, versículo 10. Grava isso para vocês assim: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Você tem pai e mãe terreno. Amém. Honra seu pai e sua mãe. Honra. Pai, pastor, mas o meu pai e minha mãe são difíceis, querido. A Bíblia não fala para você honrar seu pai ou sua mãe se eles forem bonzinhos, se eles forem maravilhosos para você, se você gostar do jeitinho deles, se eles devem dar chocolatinho e balinha para você todo dia. Não. Para honrar pai e mãe. Porque esse mandamento vai te dar uma vida boa e vida longa na terra. Por quê? Deus fala aqui no Salmo 27, versículo 10. Ainda, né? Isso é difícil. Que o pai e a mãe abandonem o filho, Deus não abandona. Amém? Diga, Deus é meu pai. Diga, Deus é meu pai. E Ele nunca me abandona. Amém, queridos? Então, a palavra fala para o pai e mãe, eu vou honrar meu pai e minha mãe. Eu sempre amei ele, meu pai e minha mãe. Mas você concordava com tudo que sua mãe falava? Não. Eu não concordava. Mas eu não desrespeitava. Eu ouvia calado. E quando ela dava chance, eu falava assim: mãe, eu posso falar para você alguma coisa? Ela falou: fala, meu filho. Aí eu falava: olha, se ela falou aí, eu vejo que é diferente, é assim, assado, por isso. Só entendeu? É assim que eu vejo. Mas, se a senhora quiser continuar desse jeito, eu acho desse jeito, tudo bem. Ela falava assim para mim: é assim, meu filho? Eu falei: por causa disso. Eu não bati a boca com a minha mãe. Meus irmãos falavam assim: vai lá você falar com ela, porque você fala com ela, ela te atende. Eu falei: não, filho, não é porque ela me atende, não é porque eu escuto, meu irmão. Eu não bato a boca com a minha mãe. Eu meus irmãos que. Aí não dá conta. Eu discuti com a minha mãe, eu vi, escutava ela falar, mesmo não concordando, eu escutava, ouvia, calava, aí
depois, quando ela terminava, depois ela terminou, posso falar uma coisa? Pode, eu ia falar. Aí ela aceitava. Quando ela queria aceitar, ela aceitava. Quando não, ela não aceitava. Amém, queridos? Isso é honrar pai e mãe, queridos. Mas às vezes a gente quer debater com o pai e com a mãe, quer retrucar, quer discordar, quer fazer o pai e a mãe pensar que uma gente de geração diferente. Não é assim que você vai conseguir. A sua geração é diferente, você tem outras experiências, eles tiveram outras experiências, você não sabe como seu pai e sua mãe foi criado, o sistema que eles foram criados, então é diferente. Então não debata, honre apenas, honre, ame, respeite. Amém, querido? E pronto, você vai ver que muda. Às vezes a gente quer mudar o pai e a mãe. Não, você não tem que mudar seu pai e sua mãe, você tem que mudar o seu jeito de se relacionar com ele, que aí a coisa vai funcionar. Amém, querido? Glória a Deus. Então, Efésios 5, versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu sou um filho amado de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Lá em Gálatas 4, versículo 4 ao 7, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, como Paizinho. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Sou herdeiro de Deus. Sou co-herdeiro com Cristo. Vou explicar isso para você, hein? Em 1 João capítulo 3, do 1 ao 9, diz assim: veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Amém, queridos? Outro aspecto da redenção, querido. A nossa comunhão foi restaurada. A minha comunhão com Deus foi restaurada. Efésios 2, do versículo 12 ao 19, diz assim: naquele tempo, quando a gente estava no mundo, estavam sem Deus, separados da comunidade de Israel. A gente era judeu, a gente era gentil, né? E estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não era assim que a gente estava? Mas que Jesus. Aí ele diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis separados, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Antes a gente era judeu ou gentil, né? Agora não existe mais judeu e gentil, existe o quê? A igreja, os filhos de Deus. Amém? Isso está falando aqui. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Na cruz, querido, acabou a nossa inimizade com Deus. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E vindo evangelizou para os outros que estáveis longe, e paz também ao que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, o Espírito Santo. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Amém? Eu sou da família de Deus. Amém, queridos? Outro aspecto: a nossa paz com Deus foi restabelecida. Romanos 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você precisa entender, a Patrícia falou isso na semana passada, eu quero revisar. Como que essa paz foi reconstruída, restaurada? Como que essa comunhão foi restaurada? O preço foi pago. Lá em Isaías 53, versículo 5. Olha o que diz Isaías 53, versículo 5. O castigo que nos trouxe a paz, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Amém, querido? A nossa paz
restaurada, a nossa comunhão foi restaurada por causa do castigo. Jesus sofreu o castigo no nosso lugar. A gente tem que valorizar isso, valorizar o que Jesus fez por nós. Não foi de uma forma ilegal que a nossa comunhão foi restaurada por Deus, não foi de uma forma leviana, encoxada, um arranjo, não, querido. Jesus pagou o preço para nos trazer de volta para Deus, nós sermos família de Deus, filhos de Deus. Olha que coisa tremenda. Outro aspecto, a nossa liberdade foi reconquistada. Diga, a minha liberdade foi reconquistada. Diga, Satanás não tem poder sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre nada que me pertence. Amém, querido? Gálatas 5, versículo 1, Paulo fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não nos submetais de novo a jugo de escravidão. Satanás não tem poder na sua vida. Às vezes você vê que você está dando brecha. Satanás não tem poder na sua vida, não. Acabou. Acabou. Jesus lá na cruz do Calvário, ela quebrou o domínio dele. Ele não tem poder. Diga, Satanás não tem poder na minha vida. João 8, versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Jesus já te libertou, querido? Diga, sim, já me libertou. Então eu sou livre. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Satanás não. Pastor, eu fui. Satanás soprou na minha cabeça. Não, querido. Satanás não tem poder na sua cabeça. Você é livre. Hoje você tem o poder de escolha do jeitinho que Adão tinha antes de pecar. Você é livre. A sua vida é você que escolhe os caminhos que você vai trilhar. Outro efeito da redenção: nós somos justificados, nós somos declarados justos por Deus e nós fomos declarados justos por Deus, inocentados. Romanos, eu quero que coloque de 21 ao 26, Gabriel, e você coloca na NA e na NVT, tá? Romanos 3, de 21 ao 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Veja bem, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus, não é mediante o meu procedimento, o meu mérito, não. É mediante a fé em Cristo. Para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem, são separados da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente por quê? Porque Jesus pagou o preço. Eu não preciso pagar. Amém? Mediante a fé em Cristo. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, como pagamento, como provisão pelos nossos pecados. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, o poder de Deus, a sua tolerância, deixada de por os pecados anteriormente cometidos. Até Cristo, Deus não tinha punido ninguém. Então, todo mundo aguardando a redenção. Agora, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, na plenitude dos tempos, para ele mesmo, Deus, ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Agora, bota na NVT aí, para ficar mais claro para nós. Entendeu? Olha, agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e dos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Como é que você é declarado justo diante de Deus? Como? Diga, mediante a fé em Jesus Cristo. Não é pelo meu mérito, não é pela minha alma, porque eu sou bonzinho, porque eu sou cheirosinho, maravilhoso, não. É porque Jesus pagou o preço. Foi legal, não foi nada de legal, não. Pois todos pecaram e não alcançam o valor da glória de Deus, são separados da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, esse cordeiro não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Por isso, Deus se mostrou justo condenando o pecado. Não foi arranjado, não. Deus condenou o pecado, Deus foi pago. E ele se tornou justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Amém, querido? Então você precisa entender isso, porque às vezes a pessoa diz, eu sou salvo, mas
eu isso, eu aquilo, ou você já é justo, já é filho de Deus, ponto final. Amém? Romanos 5 diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ponto final. Outro aspecto da redenção, nós reinamos em vida por meio de Jesus Cristo. Lá em Romanos 5, versículo 17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos entender isso aqui melhor. Naquele tempo, existia reinado. Hoje ainda existe Inglaterra, acho que Dinamarca, também existe reinado. O rei, quem é a pessoa do rei? O rei é aquela pessoa que governa no território do qual ele é rei. O reinado dele não é assim? E aqui fala que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Quem recebeu aqui a abundância da graça e o dom da justiça foi eu. Amém? Porque a justiça é um dom, foi Deus que deu para você. Foi você que conquistou. Jesus conquistou e Deus te deu. Amém? Reinarão em vida. O que é reinar em vida? Você é o rei da sua vida. Você governa a sua vida. O rei que governa lá no território dele, hoje é você que governa a sua vida. O inimigo não tem poder, queridos. Vocês estão entendendo, querido? Como que está ensinando aqui dentro desse tipo de pega? Você governa, eu governo a minha vida. Satanás não tem poder na minha vida. Amém, queridos? Hoje, ou prefiro, nós vivemos pela fé em Jesus Cristo. Hebreus 10, versículo 37 diz: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, ele não se compraz a minha alma. Agora presta atenção, tudo isso aqui que eu falei, esses efeitos da redenção, são realidades espirituais que estão disponíveis para nós, que já são nossas. Agora, se eu não exercer o meu direito, a minha fé, como é que eu exerço o meu direito e a minha fé? Creio com o coração e declarando isso com a minha boca. Por isso que eu fiz vocês confessarem aqui. Vocês devem confessar isso todo dia, né? É assim que a gente se apropria pela fé. Como é que a gente se apropria pela fé? Porque são coisas espirituais, não são coisas para peguei. Não, querido, são coisas espirituais que você se apropria pela fé. E como é que você se apropria pela fé? Crendo com o coração e declarando essa verdade com a sua boca. Como é que você foi salvo? Você não teve que crer com o coração e conversar com a sua boca com o Senhor Jesus Cristo? Aí você foi salvo? Você crê que você foi salvo? Amém? Da mesma forma que todas essas realidades que eu falei aqui, você se apropria como? Crendo com o seu coração e declarando com a sua boca. Amém? Depois você assiste de novo essa aula para você anotar tudo isso. Mas como que isso se dá? Como que isso se dá? Isso se dá através do novo nascimento. O novo nascimento é quando a gente entra nessa realidade. Jesus ensinou uma pessoa que era religiosa, que era Nicodemos, que ele precisava nascer de novo. Jesus não fala assim, você precisa mudar de religião. Às vezes a gente fica pensando que a pessoa tem que mudar de religião. Não, religião não salva. A gente tem que nascer de novo. E o que é nascer de novo? O que é o novo nascimento? Vou explicar para vocês. Só tomar uma água. Está ficando claro para vocês, queridos? Glória a Deus. Jesus ele ensinou que o homem precisa nascer de novo. Lá em João 3, versículo 3, ele falou isso para Nicodemos. E Nicodemos era um dos maiorais da sinagoga, era um dos principais da sinagoga. Ele diz, João 3,3: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por isso, que quando uma pessoa está passando uma situação difícil, procurando para você, a primeira coisa que você tem que fazer é levar essa pessoa a nascer de novo. Amém, querido? Porque ela precisa primeiro, mais do que qualquer outra coisa, nascer de novo. Porque nascendo de novo, ela entra naquelas realidades que eu falei para vocês. Nós falamos aqui dos efeitos da redenção. Primeiro. Amém, queridos? Lá em Mateus 18, versículo 3, diz assim, João 3, versículo 5 também, Gabriel. Jesus fala assim: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito? Vou explicar para vocês em seguida. Em Mateus 18, 3, diz assim: e disse: em
verdade vos digo que se não vos converteis e vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus está falando do novo nascimento. Agora, o novo nascimento é quando acontece a nova criação, é o fato da nova criação. Como que isso acontece na dimensão do Espírito? É uma operação que é realizada diretamente pela palavra de Deus e o Espírito de Deus sobre a vida de uma pessoa. Jesus não falou lá em João 16 que o Espírito, quando ele fosse, viria o Espírito Santo, o Consolador, que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo? Não é isso que está lá em João 16? João 16, versículo 8, diz assim: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Qual é o pecado que leva a pessoa para o inferno? Não crê em Jesus Cristo. Amém? Porque o fato de não crer em Jesus Cristo, todas as outras coisas decorrem, todos os outros pecados decorrem. A pessoa vai viver uma vida separada de Deus, fazendo tudo sem imaginar que ela pode fazer. Por quê? Porque ela não crê em Jesus Cristo, está separada de Deus. E ele fala: da justiça, porque eu vou para o Pai. Ele ia entregar a vida dele aqui, mas ele ressuscitaria para a nossa justificação, para a nossa justiça, da justiça porque eu vou para o Pai. Quando ele ressuscitou, foi estabelecida a justiça de Deus. Está tudo resolvido para a humanidade. Os pecados são perdoados. Somos justos, somos justificados, amém? E do juízo, por quê? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. O juízo é para Satanás, não era para o homem. Mas se o homem não quiser Deus, vai entrar no juízo. Amém? Aleluia. Então, o novo nascimento é uma nova criação, uma operação direta da palavra de Deus e do Espírito Santo dele sobre a sua vida, regenerando o seu espírito completamente quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida. É a forma de sermos salvos. Religião não salva. Nicodemos era religioso, era um dos principais da sinagoga. E, entretanto, Jesus falou que ele precisava nascer de novo. Lá em João 3, versículo 7. João 3, versículo 7, Gabriel. Não te admires de eu te dizer que importa nos nascer de novo. O novo nascimento é o renascimento do Espírito Santo que está morto com seus delitos e pecados. Efésios 2, 1 fala isso. Ele nos deu vida, estando nós mortos com os nossos delitos e pecados. E ele não acontece gradualmente. O novo nascimento ele não acontece assim, um processo também, ele é instantâneo. Confessou Jesus, nasceu de novo. Creu e confessou, nasceu de novo. Aonde? No Espírito. Seu Espírito foi recriado, você foi conectado com Deus. Foi iluminado. Eu vou mostrar isso aqui, ilustrar para você entender. É uma dádiva de Deus, um presente de Deus, recebido no momento em que nós cremos. Você nasce de novo no momento em que você creu e confessou. Ele, por sua vez, se dá por meio da fé na palavra de Deus. Você crê na palavra, o Espírito Santo requer seu Espírito que você crê e confessa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim: pois fostes regenerados não da semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é eternamente. Vou ilustrar para você. Nós sabemos, conforme fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós somos o quê? Eu sou um espírito. Tem uma alma, que é a minha mente, né? E habita no corpo físico. Né? Todo mundo sabe disso, isso é básico. Então está aqui. Quando Deus criou o homem, criou o homem tridimensional: espírito, alma e corpo. E era assim, perfeito. Uma mente perfeita a ponto de ter dado quando era animal que Deus criou, o homem deu. Você nunca ter feito faculdade de zoologia, de biologia, de nada. Deu o mundo. Você tem cara de leão, vai ser leão. Você tem cara de gato, vai ser gato. Você tem cara de cachorro, vai ser cachorro. Amém? O homem estudou, não teve faculdade de estudar para saber o nome de animal, para ver animal, não. Porque ele tinha uma mente 100%, mente perfeita, mente de Cristo. Hoje, os cientistas falam que a gente usa 10% da nossa mente. Você já ouviu isso, tá? Estudos científicos falam que a gente usa 10% da mente. Por quê? Por causa da queda do homem, que ele deu
aconteceu. Então Deus criou assim, o homem. Quando o homem pecou, o que aconteceu? Ó, o espírito morreu, espiritualmente ficou separado de Deus, a mente. Porque daqui o sentimento, as emoções do homem, não sabe disso, não tinha ódio, não tinha ciúme, sabe? Não tinha inveja, mas quando o homem caiu, a mente dele caiu. E o corpo? O corpo estava sujeito à morte, mas por causa da morte espiritual, o corpo físico também ficou sujeito à morte física. Não estava sujeito à morte. Aí o homem ficou assim. Quando nós nascemos de novo, o que acontece? Ó, nosso espírito é recriado. Você está entendendo? Nosso espírito é recriado. E a minha mente, que é o meu corpo, continua o mesmo, querido. Você nasceu de novo hoje, a sua mente continua o mesmo mente que você acumulou durante os anos que você viveu sem Deus. E essa mente, aqui Deus resolveu a parte dele, a responsabilidade. Deus era recriar o nosso espírito e ligar de novo com ele. Agora, a minha mente, a responsabilidade pela renovação da minha mente, para mudar a minha mente, é minha, como diz lá em Romanos 12, 2. Não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você medita na palavra, quanto mais você se rende na palavra e pratica a palavra, a sua mente vai ser renovada. Ó. Amém, queridos? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o seu corpo? Romanos 12 diz aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto espiritual. O seu corpo, Deus, é você que não empresta ele no pecado. É você que escolhe não emprestar. Para quê? Porque esse é o seu culto racional. E como é que você faz isso? Queridos, você já viu o UFC? Quem já viu o UFC? O que a gente faz? Luta? Vale tudo. Sabe o que isso existe? Sabe que isso existe? Você sabe que isso existe desde quando? Desde agora, no final dos anos 90, você começou a ver pela televisão, né? Não. Olha o que Paulo fala. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. 1 Coríntios 9, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Como é que você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Aqui no corpo ele resiste os desejos da carne. Aqui você viveu a vida toda fazendo tudo e acontecendo. E agora? Você nasceu de novo, mas o seu corpo continua o mesmo. Ele estava acostumado, mal acostumado, não sei aquela coisa, estava mal acostumado com as coisas da vida. Aí o que você tem que fazer? Você desmontar seu corpo, aí você fala assim: não, agora eu sou filho de Deus, eu sou uma nova criatura, Deus me recriou, eu sou justo em Cristo. Pronto, você submete o seu corpo à escravidão do seu espírito. Você decidiu: eu não quero, não vou. Amém, queridos? Mas é isso. Trouxe essa ilustração aqui para facilitar para vocês. Facilitou? Glória a Deus. Então, o novo nascimento é o renascimento do espírito humano que está morto nos seus delitos e pecados. Efésios 2 diz isso. Né? Ele nos deu vida, são nós mortos nos delitos e pecados. E Efésios 2, do 8 ao 9, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação dele não é pelo meu mérito, não é porque eu sou bonzinho, que eu faço boas obras, que eu faço caridade. Isso não salva. Eu faço boas obras, eu faço caridade porque eu sou salvo, porque eu sou filho de Deus. Meu Deus é bom e eu também sou bom e faço coisas boas. Amém? Mas não para ser salvo. Porque salvação somente em Cristo. Somente Jesus teve condições de nos colocar numa posição aceitável diante de Deus. Não é minhas boas obras. O que adianta? Eu faço uma boa obra aqui, eu aplico a Jesus. Eu dou roupa para os pobres ali, aí eu prego para Esther. Está vendo como o homem consegue? É possível? Amém, queridos? Então, como é que você faz para você nascer de novo? Creia no coração que Deus ressuscitou a Jesus e confessa com a sua boca. Romanos 10, versículo 9 e 10 diz o quê? Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Por quê? Porque no coração se crê para
para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você já professou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém? Você crê que você é salvo? Então você deve crer também que todas aquelas coisas que Jesus conquistou na sua cruz por você, que eu falei anteriormente, os evidências, já são seus, queridos. Amém, querido? Da mesma forma que você crê uma coisa, tem que crer para outra. Ou você viu o seu espírito ser recriado? Você viu? Não. Você viu? Não. Mas você crê que foi recriado, ok? Amém, querido? Vocês estão entendendo que as coisas espirituais que são percebidas pelos sentidos é convicção pela palavra. Mas a todos, João 1, versículo 12 e 13, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade da vontade de Deus. João 1, versículo 12 e 13. O novo nascimento que nos leva da morte espiritual para a vida eterna. Essa expressão vida eterna não é a melhor expressão para explicar o que aconteceu. Por quê? Porque vida eterna você já tinha antes, quando você não nasceu de novo, porque você é um espírito, o espírito ele é imortal. Então você tinha uma eternidade, só que uma eternidade sem Deus, porque você estava sem Cristo. Mas agora que você nasceu de novo, você continua sendo imortal, o espírito continua sendo imortal, só que agora com Deus. Você está vendo? Então essa palavra, essa expressão aqui, vida eterna, ela foi traduzida assim pelo português, não tem uma expressão melhor para traduzir a palavra do grego, que é zoe. Zoe é a própria vida de Deus. Então, quando você nasceu de novo, você recebeu a vida na essência de Deus, na plenitude de Deus. Por isso que envolve, a vida plena envolve salvação, saúde, paz, alegria, provisão, proteção. Amém, queridos? Prosperidade, que vai muito mais do que, vai muito além de dinheiro. Eu falei segunda-feira aqui sobre prosperidade, quem teve aqui na segunda-feira recebeu, vai muito além de dinheiro. Primeiro, precisa acontecer na nossa vida a prosperidade de Deus. O que é a prosperidade de Deus? É o crescimento do conhecimento de Deus. Primeiro acontece a prosperidade de Deus no nosso espírito, para que essa prosperidade se manifeste nas coisas naturais. Então a gente precisa primeiro prosperar em Deus. Depois que a gente prospera em Deus, a gente vai prosperar na nossa vida, no cotidiano, seja em qualquer área que for. Amém, Deus? Mas isso não é assunto para agora, nós vamos segunda-feira. Então o novo nascimento nos leva da morte espiritual para a vida, a nova vida em Cristo, uma vida zoe, a própria vida de Deus, e nos restaura, recolocando-nos de volta à posição do plano original de Deus, lá no Jardim do Éden. João 5, versículo 24, diz: em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém, querido? Eu não vou entrar em juízo. Eu não vou entrar em juízo. Já passei para a vida eterna com Deus. Amém, queridos? Outros aspectos da redenção. Agora você vai entender uma coisa, que é, uma é o aspecto legal da redenção, outra é o aspecto vital. John Bevere, naquele livro dele, Criptonita, ele fala assim, sobre justiça de Deus, ele fala sobre o aspecto posicional e o aspecto comportamental, que é a mesma coisa. Aspecto legal é o seu aspecto posicional, a sua posição em Cristo, o que você já é em Cristo, o que você já tem em Cristo, o que você já pode em Cristo. Isso é o aspecto posicional. E o aspecto vital, o aspecto comportamental, é aquilo que você está experimentando, aquilo que você vive na prática disso que você já tem. Amém? Aí já é, como eu falei na questão da prosperidade, é o que você faz que a Bíblia te manda fazer, ou o que você não faz que a Bíblia te manda fazer. Amém? Já é o aspecto da sua responsabilidade, daquilo que você tem que fazer para que isso se manifeste na sua vida. Então vamos entender. Aspecto legal ou posicional é a nossa posição em Cristo, é o que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo na cruz do trabalho. Jesus já conquistou para nós, é nosso, é um direito nosso. Jesus já fez na cruz e na ressurreição em favor do homem, em meu favor. Isso é um aspecto legal. Tudo que foi conquistado por ele por intermédio da obra da cruz é herança de todo homem, no entanto, nem todos usufruem. Diga, tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito, é minha herança. Amém, queridos?
Agora pensa, você está usufruindo de tudo que Deus Jesus já conquistou? Está vendo o detalhe que nós sentimos? Você pode usufruir de tudo, querido. Como? Agora vem o aspecto vital. Mas antes eu quero ler Hebreus 9, do versículo 11 ao 12, galera. Você entendeu o aspecto legal. Hebreus 9, versículo 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido, que, queridos, é eterna redenção. Pare, querido, olha, aleluia. Imagina uma coisa: seu pai, um homem rico, a fortuna dele é 300 trilhões de dólares. Pensa aí, 300 trilhões de dólares. Tá? Aí, se você multiplicar por 5, o dólar para real é 4 trilhões de dólares. 4 bilhões, pode ser aplicado. Aí seu pai morre, deixa o testamento de herança para você. Oh, glória. Diga glória a Deus. Aí você está ali, Jesus, Maria de Jesus, não presta 10 reais para eu preciso ir no lugar e voltar a resolver o negócio. E você é herdeiro de 4 bilhões de dólares de dinheiro. Está com 10 reais para prestar. Você está entendendo? O que é ser herdeiro? O que é usufruir da herança? O aspecto legal é aquilo que você tem em Cristo. E o aspecto vital é aquilo que você vive, aquilo que você usufrui disso que já é seu. Deus já te deu. Amém, queridos? Como é que eu vou usufruir disso? Crendo com o coração, confessando com a boca. É assim que a fé age. Esse é o espírito da fé. Eu creio, por isso falei. Você crê nisso que você está ouvindo? Então fale. Amém, querido? Fale, repita, até você se convencer, querido, que isso é verdade dentro de você. E você vai ter tanta convicção que, se vier qualquer palavra contrária, isso não vai mudar a sua confissão, não vai mudar a sua convicção. Amém? Fale, repita, quantas vezes precisar você repetir para que seu ouvido ouça, sua mente ouça e se convença que você é filho de Deus, que você é filho de Deus, que você é livre. Amém, queridos? Tudo mais, amém? O aspecto vital ou experimental é o que nós vivemos na prática. O lado vital da redenção é o que o Espírito Santo, no meio da palavra, está fazendo em nós agora, trazendo esclarecimento. É a identificação pessoal e a apropriação da redenção pela fé. Você toma posse. Como? Pela fé. Como eu disse, crendo e falando. Diga, crendo e falando. É o que experimentamos por intermédio do poder do Espírito Santo que aplica à nossa vida os fatos legais dessa palavra. Eu já expliquei uma coisa para vocês. A palavra de Deus diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Não é isso que Jeremias 12? Amém? Quem que habita dentro de você? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Diga Deus. Quando você fala, você vê que o próximo fala a palavra, quem é que vela pela palavra dele? A palavra de Deus? Quem é que vela pela palavra de Deus para cumprir? Deus. E o Espírito Santo é quem? E onde que ele está? Dentro de você. Você está entendendo que ele ouve? Quando você fala a palavra de Deus, ele está aqui juntinho com você. Epa, falou a primeira palavra. Você está entendendo desse aspecto da experimental da fé? Por isso que você precisa declarar a palavra. Não é só, eu creio, mas creio muito, querido. Não, Deus, você fala. Amém? Você crê e fala. Fala. Quantas vezes você precisa falar? Para você se convencer que isso é verdade. Amém, queridos? Diferença entre o aspecto legal e o aspecto vital. Legal é o que é nosso por direito. E vital é o que nós recebemos ou vivemos pela fé. Amém, queridos? Agora eu vou falar sobre a redenção no corpo e na alma. Eu já expliquei aqui, né? Que o espírito é salvo, regenerado, mas a alma precisa ser salva ou restaurada. E isso é feito progressivamente, porque a mente continua a mesma após o novo nascimento.
Dessa maneira, a alma precisa ser renovada. Como eu falei, Romanos 12, 22 aqui eu expliquei. Vocês lembram aqui da minha explicação aqui? Como Deus criou, depois que a gente for para a guerra. Amém? Depois fomos criados de novo. O espírito foi recriado, mas a alma e o corpo permaneceram como estão. Você nasceu aqui, você foi criado aqui. Você precisa renovar sua mente. E você não precisa não obedecer o seu corpo ao pecado, ao seu corpo racional. Amém? Então, renovar significa anaikonosis lá no grego. Restauração, renovação, completa, mudança maravilhosa. Essa palavra significa fazer novo de novo. Amém? Você vai fazer sua mente novo de novo. Você precisa entender uma coisa. A palavra fala também, nos fala que nós que já nascemos de novo, nós temos a mente de Cristo. E que devemos subjugar nossa mente em obediência à palavra. Eu já dei um testemunho para vocês aqui, eu já orei com pessoas que estavam condenadas a não passar de ano. Sabe? E eu fui orar e era questão de, olha, você tem a mente de Cristo. Mostrei esse versículo de 2,16. A mente de Cristo é uma mente dessas que ele não aprende, que não sabe? Não. Eu falei, não, essa é a mente que você tem, uma mente brilhante, uma mente perfeita. Você pode. Agora, você está sendo negligente com as suas responsabilidades. Por isso que você está, sabe? Se você for levar a sério as suas responsabilidades, a mente que você tem, você vai tirar 10, daqui até o fim do ano vai passar. E a pessoa passou, estava condenada a não passar, chegou a ser orientado os pais a transferir aquela pessoa de uma escola normal a uma escola de seu ensino especial para pessoas que têm deficiência mental. Eu falei, não tem não, vocês devem disso. Aí ela aceitou, orei por ela, no final do ano ela passou direto sem precisar ir para o final, porque ela entendeu que ela tinha mente de Cristo, que o problema está sendo a negligência dela, o comportamento errado dela na escola. Amém, queridos? E a gente deve subjugar a nossa mente em obediência à palavra. Olha o que ele diz, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que é sofisma? Sofisma é uma coisa que é dita que parece verdade, mas não é verdade. Sofisma. É uma mentira, é uma ilusão, um engano. Aprendi isso quando estudei filosofia na universidade. Sofisma. Eu tinha uma professora que todo dia falava sobre sofisma, axioma. Jesus, como se desse isso? Aprendi. E o corpo, querido? O corpo você precisa manter seu corpo sob sujeição, sob controle. Como eu disse lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, vai ser gosto, né? Por isso, mas excluo o meu corpo e reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você não precisa de pegar o chicote e ficar chicoteando, né? Porque na idade média tinha isso, de você autoflagelação, né? Para poder subjugar. Mas não, você precisa renovar sua mente com a palavra. E aí você vai falar a palavra para você ouvir. Não, a palavra de Deus diz que isso não é errado, não vou fazer, pronto. Satanás solta a minha vida agora, minha mente, bom. Amém, querido? É você que se posiciona, querido. Agora, se você ficar, bota esse capeta para correr da sua vida, né? Uma vez por todas. Amém, queridos? No corpo, querido, é onde estão as paixões carnais, onde elas se consumem. Mas se estivermos cheios do Espírito, a natureza de Deus, né, que é influenciar a nossa natureza carnal, que está no corpo, e a gente não vai ver. Amém? Eu quero me explicar, vocês me podem, eu quero explicar sobre a questão do pecado na vida de Deus, tá? Essa é muito importante. Lá, Romanos 8,13 diz assim: porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8,13. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Gálatas 5,16. Andar no Espírito deve andar em obediência à palavra. Às vezes a pessoa fala assim: vou adorar a Deus. A adoração a Deus é obedecer à palavra. Abraão, quando foi levar Isaac para o sacrifício, Deus falou para ele sacrificar. O que ele falou que ele ia fazer? Ele foi no outro dia com os empregados, ele falou com os empregados: fica aqui no pé do povo, que eu vou lá em cima. Fazer o quê? Ele não falou, vou lá sacrificar Isaac. Ele falou, vou lá adorar a Deus. O que ele estava fazer?
obedecer o que Deus tinha que mandar ele fazer. Então, a obediência é a melhor oração dele. Amém? A obediência à palavra é a melhor oração. Jesus falou em João 6, versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. João 6, 63. Se semearmos na carne, colheremos corrupção. Portanto, precisa viver a palavra, crucificando a carne. Gálatas 6,8 diz, aquele que semeia, tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para a carne colhe corrupção ou destruição. Mas quem semeia para o Espírito colhe vida eterna. 2 Coríntios 4, versículos 16 ao 18. Estou terminando. Glória a Deus. Esses glória a Deus, eu estou terminando? Bom. Segundo aos Coríntios 4, 16 ao 18, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o corpo físico ele vai se destruindo. Contudo, o nosso homem interior, o nosso espírito se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno preço de glória acima de toda comparação. Não atendendo nós às coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que veem são temporárias, as que não se veem são eternas. Amém? Agora eu vou explicar essa questão, porque muitas vezes a pessoa confunde uma coisa, ela fica em dúvida. Pastor, a palavra diz que nós somos justos em Cristo, mas eu peguei, eu continuo pegando. Sim. Se eventualmente você pega. Mas eu pergunto para você, você crê que você é salvo? Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa, mas antes deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos fazer um exemplo prático. Eu quero que vocês, todos que estão aqui, evitem ficar. Mia, e aí? Mais alto do microfone da praia. Agora, imita um cachorro. Você que está me vendo pelo YouTube, imita um gato aí. Agora imita um cachorro. Bom, agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Você virou igual o gato, viu? Você se transformou no gato? Por que você não se transformou no gato? Porque a sua natureza não foi transformada. Você continua com a sua natureza. Você latiu igual um cachorro. Você se tornou um cachorro? Não. Por que você não se tornou um cachorro? Porque a sua natureza não foi trocada. Você está entendendo, filho? Agora vamos ler 1 João para a gente entender isso. 1 João capítulo 1. Do 1 ao 5. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos em as nossas mãos apalpadas com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e por anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada na mão de Jesus Cristo. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente o quê? Mantenhais comunhão conosco. Olha aqui, pega isso aqui. Ora, a nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, nos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Aqui o texto está falando de comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Aí ele fala assim: olha, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Digo, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se você diz que tem uma comunhão com Deus e está vivendo no pecado, você é mentiroso e não pratica a verdade. É isso que ele está dizendo, né? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se você está na luz, andando na prática da palavra, você tem comunhão e o sangue de Jesus te purifica de toda impureza, de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ele está falando para a igreja, né? Por quê? Porque nós somos igreja, mas aqui era por lá. A Patrícia fala uma coisa para mim, só os cachorros em cima da Patrícia. Vem aqui. Amém, querido? O que eu tenho que fazer? Eu vou para o inferno? Não. Por quê? Olha aqui o que diz o nome. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o que mais? E nos purificar de toda injustiça. Eu liguei com a Patrícia. Eu estava aqui. Senhor, me perdoa, eu falei errado com a Patrícia. Deus, Patrícia, me perdoa. Eu errei, eu falei errado com você, eu devia ter falado desse
purificado, porque não, eu errei, porque naquele dia eu estava com dor no meu joelho, eu estava com dor no dedão, eu estava com dor na minha orelha. Não, querido, errou, pede perdão e pronto. Fui feitando a coisa nova. Amém? E aí, olha aqui, ele diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você confessa seu pecado, Deus perdoa quando? Deus vai dizer, vou pensar se eu vou te perdoar, vou analisar primeiro o seu caso. Não, você é perdoado do seu pecado. Amém? O que ele está falando aqui? Ele está falando de comunhão. Comunhão. Quando o crente peca, ele perde a comunhão. Ele sai da luz e fica na treva, não é? Isso está falando de comunhão. Como é que ele faz para voltar para a luz? Ele confessa o pecado e Deus perdoa e purifica de toda injustiça. O que eu usei o exemplo aqui do cachorro e do gato? Por que você, você pecou, você se tornou um pecador? Não, você não se tornou um pecador, você continua justo em Cristo. A sua posição não mudou, a sua natureza não foi trocada, você continua justo. Você precisa o quê? Retornar para a comunhão. Pedir perdão a Deus, pedir perdão a pessoa se puder e retornar à comunhão. Amém, queridos? Por quê? Se você disser, não, eu sou um pecador, eu pergunto para você, quem é que acha que ainda é um pecador? Você acha? Às vezes você acha? Não. Sabe por quê? Porque se você ainda achar que você é um pecador, eu pergunto para você, no céu vai entrar pecador? No céu vai entrar o quê? Justo. Diga, justo. Diga, eu sou justo. Justificado pelo sangue de Jesus. Você está entendendo, querido? Porque quando você pegou aqui, de 1 João que eu falei, a sua natureza não foi trocada. Igual quando você miou, quando você latiu, você não se tornou um gato ou um cachorro. Então você não se tornou um pecador por causa desse pecado. Você quebrou a sua comunhão com Deus. Volta para a comunhão. Pede perdão e volta para a comunhão. O perdão de Deus é instantâneo e você é purificado. Continuando no capítulo 2, esse filhinhos meus, essas coisas nos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação, ele é a provisão pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Os pecados que você já cometeu, antes de nascer novo, foram perdoados lá na cruz do Calvário. Acabou. Zerou. Depois que nasceu de novo, se você pecou, é pedir perdão para Deus e restaurar a sua comunhão. Você não se torna um pecador. Amém? Porque o pecador vai estar no céu e você vai para o céu, vai? Diga, eu vou para o céu. Porque você é justo, filho, justificado pelo céu. Você entende como são verdades que às vezes a gente fica meio balançando? Não tem que balançar. Tem que ter convicção. Eu teria coisa mais para falar sobre o ministério de Jesus, mas eu vou falar isso na próxima aula. Vou falar sobre o ministério terreno de Jesus e o ministério celestial. O que Jesus está fazendo hoje? Eu já recomendei um livro para vocês que é a Igreja Triunfante. Eu quero recomendar outro livro que tem ali na livraria chamado Da Cruz ao Trono. Leia esse livro que fala do ministério de Jesus. O que aconteceu da cruz ao trono? Está na palavra.